E contabilize a votação. Vereador Aldo Clemente. Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Ânila Gaticha? Gostaria de declarar meu voto? Pois não, excelência. Senhor presidente, nobres colegas, meu voto favorável ao título do cidadão natalense ao ex-presidente Jair Bolsonaro não se dá por idolatria política, nem por apego político de estimação, rejeito toda forma de culto à personalidade, né? Mas voto com consciência em consideração ao colega e amigo subtenente Eliabe e a quem tenho respeito e apreço. Reconheço que durante sua gestão, Natal foi beneficiada com investimentos relevantes, mais de 75 milhões na expansão dos trens urbanos da CBTU, 292 milhões na barragem de Oiticica, recursos para saúde, habitação e urbanização de bairros populares, e ainda 55 milhões no pró-transporte da Zona Norte, cuja obra, inclusive, encontra-se parada. Fica aqui, então, o questionamento: por que essa obra parou? Esses recursos foram devidamente aplicados? Não estou aqui para exaltar homens, mas para reconhecer com justiça ações concretas que beneficiaram a nossa cidade, nossa população. Voto, portanto, com responsabilidade diante de Deus e do voto de Natal. Meu voto é sim favorável. Vereadora Anne, vota sim. Como vota a vereadora Brisa Braque? Para declarar. Para declarar, a vereadora Brisa Braque. Bem, não votei, não voto, jamais votarei em título de cidadão natalense para Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro foi uma marca vergonhosa na história do nosso país. E por isso não foi reeleito. E por isso será condenado pelos crimes que cometeu contra a nação, que cometeu contra a democracia, mas também por tudo aquilo que cometeu, que não necessariamente é crime no Código Penal, mas que deve ser considerado crime por nós. A perseguição que fez com quem é de esquerda, a perseguição com quem é LGBT, o desrespeito às mulheres, como diminuiu a cada momento a violência que a gente passa dentro desse parlamento. Bolsonaro é um resquício do autoritarismo, da ditadura, desse período vergonhoso da história do nosso país, que foi o regime militar. Bolsonaro é esse resquício autoritário da nossa história, por isso que não aceitou o resultado das urnas, porque não sabe perder, porque não sabe respeitar. Então, meu voto é não, hoje e sempre. Para nós, Bolsonaro jamais será cidadão natalense. Pode prosseguir, vereador. Como vota a vereadora Camila Araújo? Para declarar. Declarar a vereadora Camila Araújo. Eu vou parafrasear aqui nossos guerreiros da gloriosa Polícia Militar. Faz pena recorrer até à justiça para dar um voto, ora, que todos nós já presumimos. Que não, pois é. Mas, pela segunda vez, Jair Messias Bolsonaro tem aprovado seu título de cidadania natalense e terá quantas vezes forem necessários, quantas vezes a oposição, a vereadora Samanda e quantos outros quiserem apostar. Então, duplamente, cidadão natalense, o eterno mais amado do Brasil, o melhor presidente da nossa nação, Jair Messias Bolsonaro. Como vota o vereador Chagas Catarino? Declaração de voto, presidente. Pois não, vereador Chagas. Bom dia a Deus, bom dia a Jesus, bom dia vereadores, vereadoras. Voto, presidente, sim. Voto até pelos recursos que vieram para o Rio Grande do Norte, para Natal. Tá? E como votaria também para o presidente Lula, para Fátima Bezerra, porque trabalhado por Natal para o Rio Grande do Norte. Meu voto é sim, presidente. Vota sim, vereador Chagas Catarino. Como vota o vereador Cláudio Custódio? Me abstenho. Como vota o vereador Cleito da Policlínica? Voto sim. Como vota o vereador Daniel Rendal? Voto sim. Como vota o vereador Daniel Santiago? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Daniel Valença? Para declarar, senhor presidente. Senhor presidente, nós votamos contra e votaremos sempre contra, seja Jair Bolsonaro, seja Michele, seja Nicolas, a quem a bancada do governo está trazendo aqui para homenagear, ao invés de debater os problemas reais da cidade do Natal. Ao invés de debater a situação das UPAs, ao invés de aprovar o projeto de lei para que a RAPS volte a funcionar, para que tenha medicação de uso contínuo na rede,
É uma vergonha que essa casa conceda título de eleitor a quem tramou um golpe de Estado, a quem defende ditadura militar. Ouvi falar que até hoje não se sabe quem é Adélio. Era a gestão dele. Era o presidente Temer que era presidente. Logo depois ele teve 4 anos. Por que a Polícia Federal no seu governo não fez nada? Agora foi no nosso governo que se descobriu o rombo gigantesco no INSS, começado lá em Jair Bolsonaro em 2019. É no nosso governo que trabalhador tem reajuste acima da inflação todo ano. É no nosso governo que servidor público tem reajuste acima da inflação. É no nosso governo que as universidades são criadas. Eu sou professor da UFESA. O governo Bolsonaro não criou universidade, não criou Instituto Federal, não fez nada pela educação básica. Por isso, senhor presidente, não tem motivo algum para ser a favor de um título de cidadão natalense a quem é criminoso, tentou golpe de Estado e levou o Brasil a perder 750 mil vidas na época da pandemia de Covid-21. Obrigado, presidente. Como vota o vereador Aribaldo Medeiros? Ausente. Como vota o vereador Érico Jacome? Ausente. Como vota o vereador Matheus Faustino? Para declarar. Pois não, vereador. Senhor presidente, quero reforçar mais uma vez aqui meu compromisso com o colega subtenente Eliabe, um cara que eu venho trazendo bastante parceria aqui dentro da casa. Apesar de ser do Movimento Brasil Livre e não ser bolsonarista, eu vou votar sim em reforço a essa parceria. E quero só ressalvar mais uma vez que foi levantado aqui mais uma vez pelo Partido dos Trabalhadores a respeito de temas relevantes para a cidade, aqueles que eu já citei aqui para vocês, que eles colocam aqui comumente dentro da casa, como Semana do Samba, como dia da Julho das Pretas e outros PLs que não fazem o mínimo sentido com a noção real da nossa cidade. Para além disso, foi colocado aqui que o Partido dos Trabalhadores faz aumento real, desvenda aí, né, esquemas de corrupção, mas o INSS, os descontos triplicaram no governo Lula, ou seja, muita coincidência disso ter acontecido. Haja visto que começou no governo do Michel Temer. E outra coisa, muito também curioso, a AGU pedir para excluir o sindicato do irmão do Lula dentro das investigações. Então, se existe algum tema aqui e alguma coisa que o Partido dos Trabalhadores sabe fazer, com toda certeza é protagonizar os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Como vota o vereador Fúvio Saulo? Tem. Votação, gente. Vereador Fúvio Saulo, ausente. Como vota o vereador Herbert Sena? Vereador Herbert Sena. Como vota o vereador Irapuã Nóbrega? Voto sim. Como vota o vereador João Batista Torres? A declarar, senhor presidente. Ah, não, tá. Declaração de voto, senhor presidente. Em respeito ao colega subtenente Eliabe, né, autor dessa proposição, é bem verdade que esta casa deveria estar discutindo situações mais importantes para Natal, mas não podemos fechar os olhos, né, para o pedido de um colega nesta casa, né? Amanhã poderemos estar aqui votando o pedido de um colega que hoje está votando o contrário, né? Então, o meu voto é sim. Como vota o vereador Kleber Fernandes? Voto sim. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, questão de ordem é o vereador Fúvio Saulo. Consignar meu voto como sim. Vereador Kleber Fernandes vota sim. Vereador vota sim. Como vota o vereador Léo Souza? Para declarar, presidente. Para declarar, vereador. Obrigado. Eu concordo com meus amigos que a gente hoje aqui podia estar tratando de pauta muito mais relevante, como a questão das chuvas que assolou a madrugada, a questão da falta de neuropediatra para as famílias que estão precisando do acesso à saúde e não têm, mas infelizmente a gente está votando pela segunda vez porque essa questão foi judicializada, o plenário não foi soberano, e por todos os argumentos que a gente sabe que isso tornou o que de fato é uma perda de tempo. Então, pela prerrogativa do vereador propositor, seja ele qual for, eu voto sim, pelo direito do vereador de propor o título de cidadão. E aqui todo o meu respeito ao subtenente Eliabe pela sua correção e o seu direito de propor o título de cidadão. Obrigado.
Como voto o vereador Luciano Nascimento. Para declarar. Vereador Luciano. Senhor presidente, a casa ela é feita de um colegiado. E aí o nosso mandato em respeito ao propositor, subtenente Eliabe, a minha colega vereadora Camila, aos meus colegas aqui, vereador Tony, os vereadores que defendem a direita aqui nesta casa, eu vou votar sim, com muita tranquilidade, porque também votarei sim numa proposição de título de cidadão natalense de qualquer vereador aqui, porque amanhã pode ser o nosso mandato que esteja colocando um projeto em votação que precisa do colegiado. Sozinho nesta casa a gente não consegue nada, precisamos dialogar, precisamos respeitar as proposições. Já votei sim em título de cidadão natalense da esquerda, como voto da direita, como voto do centro, enfim, respeitando os meus colegas vereadores, voto com muita tranquilidade, porque nunca votei contra a um título de cidadão natalense. Então, parabéns ao propositor, conto com o meu voto, e meu voto é sim. Como voto o vereador Pedro Henrique. Para declarar, presidente. Para declarar, vereador Pedro Henrique. Presidente, já votei favorável a títulos do subtenente Eliabe, como da subtenente PM Márcia de Carvalho, com relevantes pedidos prestados. Mas esse mandato, assim como falado pelos vereadores João Batista, Léo Souza também, acredito que essa casa deveria ter superado essa pauta e ter sido respeitado a vontade do maior colegiado. Mas seguimos com coerência desse mandato em votar títulos de pessoas que tenham vinculações diretas com o Natal, que tenham trabalhado aqui, etc. Então, seguindo a coerência dos mandatos, vamos votar não. Como voto o vereador Preto Aquino. Voto favorável. Como voto o vereador Robson Carvalho. Para declarar. Senhor presidente, não, o senhor presidente está aqui. Já é o costume. Eu quero declarar dizendo que essa pauta já era para ter sido votada, não era de agora, né? E por respeito às prerrogativas do Poder Legislativo, por respeito ao meu amigo vereador subtenente Eliabe, eu vou votar favorável e defendendo ainda, porque no governo Bolsonaro, nós, o Rio Grande do Norte, recebemos muito recurso ministerial através do ex-ministro Rogério Marinho, que era ministro do Desenvolvimento Regional. Então mudou a realidade de vários municípios, mudou a realidade de várias prefeituras, deixando bem claro aqui que eu nem sou bolsonarista, nem sou lulista, eu sou Robson Carvalho. Meu voto é sim. Como vota a vereadora Samanda Alves? Para declarar. Presidente, primeiro eu quero dizer que não se trata aqui de uma questão pessoal. Eu, inclusive, fui uma das primeiras vereadoras a assinar a propositura do vereador Eliabe para constituir aqui a Comissão de Segurança. Eu já votei em uma outra sugestão de título que o vereador apresentou. A questão aqui é outra, né? E concordo que a gente deveria ter superado se o regimento interno dessa casa tivesse sido respeitado e eu não tivesse, além de uma tentativa de tratoramento, sido aconselhada a ir para a justiça e assim o fiz. Então não vai ter trator aqui com a minoria desta casa, não vai ter puxão de orelha, não vai ter cantinho do castigo, né? E eu fico aqui imaginando em que situação nós estaríamos aqui hoje se esse senhor tivesse sido reeleito presidente da República, né? Quando ele fez o que fez, planejando morte de presidente, de vice-presidente, de ministro do STF, imagina o direito ao contraditório, que sem que ele esteja na presidência, ainda tentam tratorar, imagine sentindo que o seu líder estava de novo na presidência. Então quero dizer a todos e a todas que o meu voto é não, né? E parafraseando a música Divino Maravilhoso, é preciso estar atento e forte, nós não temos medo de temer a morte, e assim nós estaremos nessa casa, firmes, fortes, atentos, defesa da democracia. Obrigada. Como voto o vereador Tássio Deudiane? Ausente. Como voto o vereador Técio Tinoco? Voto sim. Como vota a vereadora Tabata Pimenta? Para declarar. Pois não, vereadora. Eu vou continuar mais uma vez dizendo e reafirmando que eu voto não, voto never, toda vez que vier algo desse tipo, no sentido de que perpassa esse espaço e a minha vivência, em realidade, é o que está colocado.
Os vereadores e vereadoras aqui podem sim, é muito importante colocar título de cidadão para quem quiser, porém, há questões que passam este lugar. Desde que essa proposição chegou a esta casa, eu votei contrária exatamente porque isso reflete na minha realidade. Eu votei não e continuo votando não só por mim, mas por tantas outras famílias e pessoas que perderam alguém na pandemia. E era este senhor que estava presidindo o país nessa época. Continuo votando contrário, continuo dizendo não a algo desse tipo e a essa proposição. Mas sei da importância que é para cada vereador, só para concluir, colocar título de cidadão natalense, seja para quem for. Inclusive, a gente já votou favorável várias vezes a outras proposições, inclusive do senhor vereador. Mas nesse caso, e de outras pessoas que vão vir por aí, meu voto será contrário, entendendo e dizendo o que esse senhor fez para Natal. Meu voto é o voto não de tantas outras pessoas que reafirmam o voto não a um senhor desse ser natalense. Muito obrigada. Vai, Léo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador subtenente Eliabe. Para que o autor da propositura possa votar, né? Isso. Eu Autorizado quero a declarar o voto aqui. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer aos meus amigos e amigas, vereadoras e vereadores, que votaram favorável e que cerraram realmente fila comigo junto nessa batalha para a concessão desta honraria, muito importante. E dizer também às pessoas, à população de Natal, que se existe alguém que quer realmente que essa matéria seja encerrada aqui, que possamos realmente voltar as atenções para os problemas da população de Natal, sem dúvida alguma, é a bancada de situação. Todos aqui têm esse interesse. Infelizmente, a bancada de oposição provocou essa situação. Isso é importante destacar aqui. E por último, viu, acho que o lugar de vereador é aqui no plenário, não? O lugar de vereador é aqui no plenário, não? Só um instante, subtenente Eliabe. Presidente, o lugar de vereador é aqui no plenário. Eu peço às pessoas que estão no plenário que, por favor, respeitem, eu estou falando que nós estamos em votação. Lugar de vereador é no plenário. Não, lugar de vereador onde a gente quiser. Eu peço. Lugar de vereador onde a gente quiser. Cidadão. Como é que eu vou falar? O povo tá fazendo comentários transfóbicos absurdos a uma vereadora desta casa. Claro que eu estão chamando absurdo comigo. Como é que eu vou lá saber? Eu estou falando, vereadora. Eu peço respeito a vossas excelências que o presidente está falando. Eu peço que, por favor, acalmem os ânimos, que nós estamos concluindo a votação. Respeitem os vereadores e vereadoras. E respeitem os vereadores e vereadoras. Conclui meu voto, presidente. Conclui meu voto. Para concluir. É importante, por último aqui, dizer que este título, ele ganha mais consistência, mais credibilidade com o voto contra do PT e da esquerda. Obrigado a todos. Tony Henrique. Para declarar, presidente. Para declarar, o vereador Tony Henrique. Quero agradecer a todos os nossos colegas vereadores, declarar o meu voto sim pelo título cidadão natalense ao presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente que mais destinou recursos para a nossa cidade natal. Vale também lembrar que foi na gestão do presidente Bolsonaro que foi sancionada uma lei que previa as fraudes que hoje estão ocorrendo no INSS, e foi no governo Lula que essa lei foi revogada, e nós não podemos nos calar. Até agora, todos os idosos, pensionistas, aposentados não foram ainda ressarcidos. Por isso, mais justo ao presidente honesto que mais trabalhou, voto sim. E muito nos alegra e nos honra esse título de cidadão, que não será entregue na cadeia, vai ser entregue em frente à Assembleia Legislativa no dia 12 de junho, e todos estão convidados. Obrigado, presidente. Peço ao secretário Irapuã Nóbrega que contabilize os votos dos vereadores e das vereadoras. Presidente, foram 4 ausências, 1 abstenção, 5 votos contrários não, e 19 favorável à aprovação do título. Em discussão única,
com maioria absoluta, foram 19 votos favoráveis. Projeto do título cidadão Bolsonaro aprovado.